Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos essa noite. Muito contente de voltar depois das minhas férias. Fiquei 2 semanas fora, mas graças a Deus estou com os irmãos para cultuar a Deus agora. Estou muito contente por isso. Então, com alegria, vamos entoar hinos e louvores ao nosso Deus neste culto. Eu convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. Vamos ler o texto no capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Os irmãos que forem encontrando, podem se colocar de pé, os que puderem, por favor, com sinal a reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os pares e os irmãos lerão os ímpares. Vamos ler do verso 10 ao verso 19, tá? Lucas capítulo 21, verso 10 ao 19. O verso 10 diz assim: Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Amém. Graças a Deus, esse é um texto onde Jesus ele vai explanar o princípio das dores, que acreditamos que nós já estamos vivendo, né? Muitas coisas estão acontecendo. E ele exorta a igreja a permanecer firme, perseverante e animado em tudo isso, né? Porque essas aflições elas são para a glória de Deus, né? Para o avanço do reino de Deus, para que se cumpra e ele volte para buscar a sua igreja. Então, nesse mesmo espírito, irmãos, vou pedir para o nosso irmão Felipe fazer uma oração no nosso ato de convocação. Ainda em pé, vamos entoar o hino de número 165, ao som do playback, cantemos juntos. Nosso inário, novo cântico, hino de número 165.
nos exames, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, da tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, da tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ato de confissão. Vamos ler o Salmo 95. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias. Livro de Salmo. Vamos ler o Salmo 95. Salmo 95. Vamos ler o verso 7 ao 11. Os irmãos podem ficar assentados como estão. E ouçam atentamente a leitura da palavra do Senhor. Salmo 95, verso 7. Vamos ler até o 11. O texto diz assim: Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Salmo 95, irmãos. É o verso 7. Isso, desculpa, irmãos. Foi meu. Comecei do verso 5. Salmo 95, verso 7. Vamos retornar de novo. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Me desculpa mais uma vez, irmãos. Comecei do verso 5. Esse salmo descreve o povo pós-exílio, né? Como Deus jurou na ira santa dele, deles não desfrutarem da terra de Canaã, por conta da vileza, da dureza do coração deles, né? Que nós não tenhamos nossos corações duros diante da promessa do Senhor. Porque eles viram maravilhas, viram prodígios, viram milagres, viram o Senhor diante deles, no cume do Monte Sinai, temeram e tremeram diante da santidade de Deus, mas mesmo assim, após irem percorrendo o deserto, eles continuavam desacreditando que Deus cuidaria deles, né? Cada um de nós que fomos salvos em Cristo Jesus, obtivemos uma experiência pessoal com Ele. Então, firmemos nossa fé nessa experiência que nós fomos salvos, que o Espírito Santo, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, que nós somos filhos dele. Então, que nós tenhamos fé nesse Espírito para não reclamar e não murmurar da promessa de salvação que há em Deus. Então, nesse mesmo espírito de confissão, de contrição, vamos entoar juntos o hino de número 121, e ao som do playback eu solicito que a igreja se coloque em pé, aqueles que puderem, mais uma vez.
hino de número 121. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais luz em servi-lo, mais grande oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais vida, esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Pode se assentar, irmãos. Mais ânsia da glória. Maravilhoso. Graças a Deus. Então agora é um momento que é dada a oportunidade a cada um de maneira individual, de forma silenciosa, rogar ao Senhor por seus pecados, a não murmurar diante desse Deus relacional que está presente em nossas vidas, no meio das nossas aflições, tribulações, problemas internos, sejam eles psicológicos, físicos, que nós tenhamos fé nesse Deus, que Ele está pronto para nos perdoar, Ele não ignora e não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, se você vai ter essa oportunidade de se arrepender de seus pecados, e logo em seguida eu peço para 2 irmãos, de forma voluntária, orar de forma audível, dirigindo toda a igreja. Amém? Oremos, irmãos.
Amém, irmãos. Ato de exaltação. Vamos ler o Salmo, mesmo livro que nós estávamos, mas vamos para o Salmo 96. Os irmãos podem ficar assentados como estão. Salmo 96. Verso 1 ao 4. Vou ler o texto, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu santo nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Amém. No ato de exaltação agora, vamos entoar juntos o hino de número 10. Então, ao som do playback, os irmãos podem se colocar de pé. Hino de número 10. Amém. Os irmãos podem se assentar. Chega um momento mais alto do culto, mais importante, ao qual todos nós aspiramos, que é o ato de edificação. Então, chamo à frente o nosso irmão e pastor, reverendo Mário, trazer a mensagem da noite. Graça e paz, irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. E as nossas meditações de agora para frente serão sempre na carta aos Hebreus. Que a gente aprenda na escola dominical e aprenda também no culto à noite. Pensando assim, eu quero que o irmão abra sua Bíblia nesta carta, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 32 até o verso de número 39, e os irmãos podem ficar assentados como estão, mas com toda a reverência para a leitura e a audição da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu saúdo você que nos acompanha, nos assiste via internet. Se você tiver a palavra de Deus à sua disposição, também abra
e acompanhe juntamente conosco a leitura do texto. E mais uma vez seja bem-vindo e bem-vinda a estar aqui neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Lá, diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. O nosso irmão desconhecido que escreveu esta carta, então, aos Hebreus, ele vem nos fazendo algumas séries de advertências. Primeiro, aquele povo, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que servem também para nós, para que nós, como povo de Deus hoje, Israel de Deus como somos hoje, não olhemos para trás e façamos as mesmas coisas que o povo de Israel fez. Eu tenho dito para os irmãos que o escritor da carta aos Hebreus, ele sempre volta ao Antigo Testamento para dar, então, força de argumentação à mensagem que ele quer transmitir, então, àqueles irmãos que, por causa da perseguição, estavam, então, retrocedendo. Eles estavam deixando o cristianismo, deixando a Jesus Cristo e voltando novamente, então, para o judaísmo. Depois, no capítulo de número 1, depois de ele apresentar Cristo, né, como aquele que é o resplendor da glória de Deus e que traz a plenitude da mensagem do Evangelho, como está registrado lá no capítulo 1, verso de número 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, então, de todas as coisas. E ele diz, então, que Cristo nos trouxe aquilo que era visto no Antigo Testamento de forma embrionária. E agora, na sua plenitude, ele nos revela, então, por meio da sua palavra, o todo daquilo que é exposto, então, nos evangelhos. E ele vai seguindo, vai dizendo que Cristo é superior aos anjos, e ele faz uma advertência, a primeira delas, então, no verso de número 1 do capítulo 2, dizendo, então, que como Cristo traz a revelação como plenitude e é superior aos anjos, ele vai dizer, então, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às vontades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se nós nos desviarmos, ele diz aqui no verso de número 3, como escaparemos nós se negligenciarmos
tão grande salvação. Então, essa primeira advertência, essa primeira exortação que o escritor da carta aos Hebreus, então, nos dirigiu primeiramente àqueles judeus e também agora a nós. E ele diz, a partir do verso do capítulo de número 3, que nós devemos considerar umas outras coisas. Ele diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ou seja, nós somos vocacionados para isto, para caminhar juntamente com Cristo, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus Cristo. Aí ele vai falar que Jesus Cristo é superior a Moisés, que o povo judeu dá tanto valor a Moisés, não é que ele não tem, é que Cristo tem muito maior valor do que Moisés. E ele vem dizendo então que quando nós deixamos de ouvir a Cristo, a ouvir a palavra de Deus, há uma perda, há um desvio de caminho. E por isso ele volta então ao Antigo Testamento, fazendo a releitura então do Salmo 95, para dar então sustentação ao seu argumento. Ele vai ler, vai escrever e dizer, né, que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, ele faz esta exortação que nós devemos continuar nesta caminhada, trazida agora de forma plena pelo Senhor Jesus Cristo, porque aqueles judeus lá do passado se desviaram do caminho. Ele diz, olha, eles não me conheceram, diz o Senhor. Eles não conhecem o meu caminho. Eles me testaram, eles me puseram à prova, mas me abandonaram. E o escritor então vem trabalhando esse tema, dizendo que, olha, nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar no caminho. Ele diz assim, no verso de número 12: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, nós vimos isso hoje, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E no 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, ele continua a nos exortar para que nós perseveremos, então, no caminho do Senhor. Parece que a palavra perseverança, de certa forma, foi deixada de lado nas nossas vidas. Por que isso? Porque quando nós falamos de progresso numa empreitada, poucas vezes nós olhamos a questão da perseverança quando assumimos essa empreitada. Nós gostamos de quando no trabalho nós somos elogiados por causa de alguma atividade que nós fizemos de forma esplêndida, não é? Nós gostamos de receber o reconhecimento e nos sentimos bem, não que esteja errado, mas nós nos esquecemos daqueles também que trabalham diuturnamente sem cansar. E a nossa caminhada com o Senhor Jesus é desse jeito, não é um evento só, não é apenas para considerarmos que, olha, eu fiz isto de forma esplêndida, mas é uma caminhada que começou quando o Senhor Jesus nos salvou e vai durar enquanto
Ou ele voltar, ou nós morrermos. Não existe outra alternativa. Nós precisamos entender que perseverar deve ser algo que está na nossa mente a cada dia. Nós devemos perseverar naquilo que o Senhor, nosso Deus, nos chamou. Aqui ele está falando que aqueles que não perseveram não vão entrar no descanso do Senhor. E é uma advertência para nós. Como nós vimos hoje de manhã, essa questão para colocar ou incutir dentro do nosso coração o temor do Senhor nessa nossa caminhada. Para que nós não andemos de forma frouxa, de forma desleixada nesta caminhada. Nós precisamos andar não só com perseverança, mas também ele diz que nós precisamos andar com confiança, porque nós somos chamados então para isto. Eu já comparei esta caminhada num outro sermão, como se fosse então um maratonista, não é? Que tem a sua mente lá na linha de chegada. Não adianta ele correr 100 metros muito bem. Ele tem que correr os 42 quilômetros e tantos metros. Nós estamos nessa caminhada, cujo paralelo que eu já fiz é com o povo judeu. Eles passaram 40 anos caminhando no deserto. Nós vimos na escola dominical, ou em escola dominical, que esta caminhada foi o meio que Deus utilizou para firmá-los espiritualmente, para que eles tivessem um relacionamento com Deus, vissem a atuação de Deus nas suas vidas, vissem as maravilhas que Deus havia feito. Mas mesmo assim, eles não confiaram, eles não creram no Senhor. Por isso que eu chamei a atenção dos irmãos aqui hoje pela manhã, pela manhã, que para você conhecer a Deus, você não pode conhecê-lo pelo seu poder, mas você tem que conhecê-lo por meio daquilo que ele se revelou, que é a sua palavra. Porque se somente a experiência com Deus fosse o suficiente para manter as pessoas que Deus chamou na sua caminhada, acontece o que acontece hoje. Acontece o que aconteceu com os judeus. Eles se desviaram. Porque o texto que nós acabamos de enfatizar é: eles não conhecem, eles não me conhecem, não conhecem o meu caminho. E você só conhece o caminho do Senhor por meio das Escrituras e não por experiência. Como eu frisei na escola dominical, não é que eu não possa ter experiência, eu não posso pautar o meu conhecimento de Deus em experiência. Ou seja, as igrejas evangélicas, na sua maioria, de viés neopentecostal, né, elas trabalham a questão de você ter uma experiência com Deus, que isto é que vai firmar você no caminho. Não é. O que firma você no caminho é o conhecimento que você tem de Deus por meio das Escrituras. Porque a experiência, para cada um é diferente. Eu sou pastor, mas você pode ter uma experiência com Deus no maior caminho. Isso não está restrito ao cargo. Então nós precisamos tomar cuidado, né, irmãos, com essas coisas, né? Então essa epístola tem uma mensagem especial por uma época marcada então por apostasia, como eu falei, e ela foi dirigida a crentes que se defrontavam então com a descrença e a desobediência, porque não perseveravam, não ficavam firmes, por causa então desta perseguição, e o autor da carta então enfatiza isto. E ele diz então, vamos ver, verso de número 35, do capítulo de número 10,
mais uma vez ele vai falar a mesma coisa. Ele vai, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Nosso irmão Calvino escreveu que é algo deprimente quando alguém começa bem, no ponto de partida, para depois se sentir desanimado em meio à jornada. Ainda mais deprimente, porém, é voltar atrás depois de haver feito considerável progresso. Veja, ele diz isso no capítulo de número 6. Volte um pouquinho. A gente depois vai se deter isso mais profundamente na escola dominical, mas veja o que ele diz aqui, ó. Verso de número 4. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, ou seja, eles voltaram para trás, eles abandonaram Cristo, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vexame. Não abandonar a vossa confiança, como alguns fizeram. Confiança é a ousadia diante dos homens. Veja o que ele diz no verso de número 6, do capítulo de número 3. Ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, igual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da nossa esperança. Ou seja, não é somente para a gente ter ousadia, não, mas é também para a gente exultar na nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança de nós sermos recebidos na glória, de nós entrarmos no local de descanso que foi preparado para o nosso Deus. Como controlar a nossa confiança, então, em Deus? Nós temos que aprender que nós somos inteiramente dependentes de Deus, não dependentes das circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas. Deus dirige as nossas vidas. E eu preciso aprender, não somente com a razão, mas aprender com o meu coração, que eu estou de fato inteiramente nas mãos de Deus. Eu sou dependente dele. E às vezes nós não falamos isto com palavras, mas nós fazemos essas afirmações com o nosso comportamento, com os nossos gestos. Outro dia, eu acho que foi num trabalho aqui na igreja, até brinquei com os irmãos, dizendo o seguinte, ó, todos nós sabemos que nós dependemos inteiramente de Deus. Está certo ou não? Todos nós sabemos disso. Então é assim, quando você vai viajar, o irmão até falou aqui da sua viagem, né? Voltou agora depois de 2 semanas de férias. Quando você vai sair para viajar, qual a primeira coisa que o crente faz? Eu não escutei. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? É comprar passagem? Não. Orar. É isso que nós fazemos. Nós vamos sair de casa para viajar, nós oramos pedindo a Deus, porque nós somos dependentes de Deus, para que Ele nos proteja no caminho de ida, nos proteja no lugar onde nós vamos ficar, nos proteja trazendo de volta às nossas casas, aos nossos familiares. Isso que nós fazemos, porque nós confiamos em Deus. Está certo isso, não? Muito bem. Por que é que você não ora para ir à padaria? Por que você não ora para ir ao açougue? Porque não precisa, é aqui, atravessar a rua, é ali. Eu não vou incomodar Deus por meia dúzia de passos.
Isso daqui eu resolvo sozinho. Você não sabe o que vai acontecer. Nós achamos que em certas situações nós temos o controle da mesma, mas nós não temos. Nós não podemos controlar situações. Como criaturas racionais, fomos responsabilizados por Deus a cuidar da nossa confiança, fazendo a vontade de Deus. Quando? Sempre. Fazer a vontade de Deus sempre. Mesmo que eu esteja desanimado. Você já acha que pastor não fica desanimado? Pastor fica desanimado também. Mas tem uma outra diferença. Fazer sempre a vontade de Deus, mesmo desanimado. Como homens que somos, nós temos os mesmos problemas que vocês. Não somos diferentes. Mas a nossa força está no Senhor. E eu sei que para vencer o desânimo, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Se você está no trabalho, você está se colocando à disposição do Senhor, o Senhor vai mudando você. O Senhor vai mudando a sua disposição. Só assim, diz o autor da carta, que nós alcançaremos a promessa, ou seja, a salvação completa. Veja o verso de número 9 do capítulo 4, o que diz o autor. Quando nós agimos desse jeito, alcançamos a promessa, ou para alcançarmos a promessa, ele diz lá no verso de número 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Veja o verso de número 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. E no 14, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos mais uma vez firmes a nossa confissão. E o que é que nós confessamos? O que é que nós confessamos? Nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor, como nosso Mestre, e que nós aguardamos, como é que diz o escritor aqui no verso 3, exultantes na esperança. Ou seja, nós nem sempre estamos de olho nas coisas celestiais. Nós nem sempre estamos olhando para esse lugar de descanso que Deus preparou para nós. Nós olhamos as coisas aqui, que são efêmeras, que são passageiras. Nós não olhamos para o novo céu e para a nova terra. Não abandoneis a vossa confiança. Você que está me ouvindo, que poderia estar aqui conosco, não abandone a confiança. Persevere. Venha fazer a vontade do Senhor. E o próprio escritor da carta aos Hebreus vai dizer assim: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Isso é vontade do Senhor. E nós devemos estar juntos aqui para aprender a palavra de Deus. E mais que ele diz? Eu preciso definir em qual grupo eu estou. Veja, como ele está fazendo comparação lá com o Antigo Testamento, você, quando Deus libertou o povo lá do Egito,
não saíram somente israelitas de lá. A palavra de Deus nos diz lá no texto do Êxodo que saiu um misto de gente. Então não eram só israelitas. E nesta caminhada, esse misto de gente se rebelava toda vez contra Deus e influenciava o povo de Israel a fazer a mesma coisa. Esse povo, que era um grupo separado, que não conhecia o Senhor, influenciava as pessoas. E às vezes os filhos de Deus se deixam levar, se deixam influenciar por essas pessoas. Então o que acontecia? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, esse grupo se colocou contra Moisés, dizendo, olha, ele morreu, está lá em cima do monte, não vai descer mais, vamos fazer para nós aqui um Deus. Fizeram lá um bezerro de ouro e disseram, olha, foi esse Deus aqui que nos livrou da mão dos egípcios. Esse povo sempre levantava essa questão. Então eles precisavam decidir qual grupo eles pertenciam. De fato, daqueles do povo de Israel que foram libertos por mão poderosa do Senhor e saíram do Egito, ou pertenciam a esse grupo de gente que afrontava o Senhor e que os influenciava. Da mesma forma, nós hoje, irmãos, como membros do corpo de Cristo, fazendo parte do Israel de Deus, nós precisamos definir que grupo que nós pertencemos. Daqueles que estão desanimados, daqueles que estão deixando o trabalho, daqueles que não querem saber da igreja, ou possivelmente daqueles que querem sair da igreja, que grupo nós pertencemos? Como é que nós vamos perseverar? E para fazer isso, você precisa pertencer a um grupo. O grupo daqueles que permanecem até o fim. Porque o escritor da carta aos Hebreus nos dá estímulos mais do que suficientes para nós perseverarmos. Veja o que é aquele, ele diz, volte lá para o capítulo de número 10. Verso 35, ele vai dizer assim, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Tem um prêmio, tem um galardão. Quando você se afasta de Deus, hoje na escola dominical nós estamos falando isso, né, que esse afastamento ou incredulidade que nós tratamos de manhã, ele se reveste não somente de você colocar ídolos no lugar de Deus, mas você colocar qualquer outra coisa que atrapalhe você no relacionamento com Deus. Isso vai endurecendo o seu coração, de tal forma que você não anda mais. Não anda mais. Fica numa posição estática, quer dizer, não anda mais nos caminhos do Senhor. Não é? Se você não anda no caminho do Senhor, você não recebe galardão. Se você não anda no caminho do Senhor, ele vai dizer que, olha, terrível expectativa é cair nas mãos do Deus vivo. Para onde iremos nós? Voltando de novo ao autor, como escaparemos nós de tão grande salvação? Não só nós teremos galardão, mas nós teremos o que? O cumprimento da promessa de participar, de estar neste lugar que Deus preparou. A Bíblia não dá muitas informações a respeito de como é esse lugar de descanso.
Mas o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, não dá para a nossa razão, nem a nossa imaginação, descobrir o que Deus tem preparado para nós. Mas eu quero deixar isso de lado. Eu quero voltar para trás. Por causa de N situações que acontecem na vida, no dia a dia. O que mais que ele diz? Verso de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Ele está falando da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que nós deveríamos experimentar um pouquinho aqui, mas na totalidade quando ele vier, de forma exultante. Pensar sempre nessa volta gloriosa do Senhor Jesus. Estar com a palavra Maranata sempre nas nossas mentes. Só assim eu vou perseverar com confiança. Enquanto eu coloco na minha mente coisas que são passageiras, coisas que são deste mundo, nós nos esquecemos das bênçãos de Deus. Nós nos esquecemos daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E uma outra coisa, ele chama a nossa atenção, verso de número 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O nosso negócio não é com perdição. O nosso negócio é conservação da alma. Mas para isso nós precisamos perseverar até o fim. Com confiança. Com exultação. Porque foi para isto que nós somos chamados. Para isto é que nós fazemos parte. O autor falou isso daqui no começo, dizendo que nós somos chamados para fazer parte. Nós que fazemos, verso de número 1 do capítulo 3, não é? Que nós somos chamados por vocação celestial para fazer parte do corpo de Cristo. Para fazer parte da sua igreja, que Ele comprou com seu sangue. E nós temos trocado isso por tantas outras coisas. Isso vai deixando o nosso coração duro. Isso vai deixando o nosso coração empedernido. Porque eu ouço a palavra do Senhor, mas não mudo o meu comportamento. A mesma coisa acontecia com o povo judeu lá no deserto. Ouviam, viam, mas se mantinham arredios. Que nós nessa noite, meus irmãos, possamos olhar para este texto do nosso irmão que o escreveu e dizer, olha, nós não somos desses que retrocedem. Nós somos daqueles que caminhamos com perseverança, com confiança para a conservação da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, irmãos. Vou convidar você a ficar de pé. Vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra sempre nos exorta, no sentido de animar-nos a caminhar diariamente com o Senhor em rumo às mansões celestiais. Nos anima a perseverar exultante nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor fez
naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor fará, mas muito mais naquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós por meio da sua palavra. Porque é nela que nós nos apoiamos. Porque é por meio dela que nós de fato conhecemos o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, ajuda-nos a prosseguir perseverantemente. Ajuda-nos a afastar de nós todo o empecilho que retarda, impede o crescimento, o nosso crescimento nessa caminhada. Que nós de fato esperemos a volta do Senhor Jesus Cristo, exultando, porque nele nós temos a segurança de salvação da nossa alma. Nós oramos em nome do mesmo Senhor Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicadas pelo Deus do Espírito Santo sobre todo o povo do pacto, espalhado sobre a face da terra. Sejam aplicadas sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Poder sentar, irmãos.